Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma resolução de questões. Sou o professor Fabrício Pessoa. Vamos resolver essa questãozinha da PUC 2010 que fala o seguinte. Essa questão aqui, ela é de calorimetria, mais especificamente calor sensível e calor latente. Então ela diz assim: um cubo de gelo dentro de um copo com água resfria o seu conteúdo. Se o cubo tem 10 gramas e o copo com água tem 200 ml, então vamos anotar essas informações, e suas respectivas temperaturas iniciais são 0 e 24 graus Celsius, quantos cubos de gelo devem ser colocados para baixar a temperatura da água para 20 graus Celsius? Considere, então, que o calor específico da água é de 1 caloria grama por grama graus Celsius, e o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama. E a densidade da água é de 1 grama por ml. Então vamos lá, pessoal. Se você quer ali que eles dois saiam de uma temperatura para chegar em outra, nesses casos aqui você sempre vai ter o que a gente chama de equilíbrio térmico. E no equilíbrio térmico, isso implica dizer que o somatório das quantidades de energia são sempre zero. Por quê? Vejam só, tá? Se eu tenho dentro de um sistema dois objetos, então eu vou botar aqui o objeto A e o objeto B, tá certo? E eu estou dizendo, por exemplo, que o objeto A está mais quente que o objeto B, tá certo? Então o que é que vai acontecer? Esse calor, que é a energia em trânsito, vai passar do A para o B. Então o B vai absorver esse calor e o A vai ceder esse calor. Por quê? Porque os dois objetos vão querer chegar em equilíbrio térmico. E o que é que significa isso? Mesma temperatura. Mas presta atenção nisso, ó. Vamos supor que esse objeto A, ele tenha cedido para o B uma quantidade de calor de 100 calorias. Então, se ele cedeu, na física a gente diz que é negativo, porque ele perdeu, tá certo? Essa questão de menos tem justamente a ver com isso. Tem a ver com que ele cedeu, com que ele perdeu. Enquanto o B, ele absorveu esse calor. Então, isso implica dizer que esse B, ele ganhou 100 calorias. Ou seja, o tanto que um cara perde, o outro vai absorver. Então, a quantidade de energia sempre será igual. Só que vai ser ali os sinais invertidos. Porque um perdeu e o outro ganhou. Tá certo? Aí, quando eu somo essas duas, ó, então vai ficar assim, ó. Menos 100 mais 100. Se você perceber, 100 negativo com 100 positivo dá zero. Então, na física, a gente diz que equilíbrio térmico é assim. Você pega, primeiro, a quantidade de calor do primeiro corpo e soma depois a quantidade de calor do segundo corpo. E essa soma sempre tem que resultar em zero. Então, o que eu vou fazer aqui primeiro, gente, é determinar qual foi a quantidade de calor do gelo. E percebam, o gelo, a gente está falando que ele vai sair do estado sólido para o estado líquido, né? Porque ele vai ter que derreter para que ele possa absorver o calor da água, tá certo? Então, eu vou usar a fórmula que mole, né? Ou seja, massa vezes o calor latente. Então, olha só, eu sei que cada gelinho, ele vale 10, ele tem 10 gramas. Então, isso aqui tem que ser, multiplicado pelo calor latente do gelo, que vale 80. Então, eu sei que essa quantidade de calor vai ser 10 vezes 80, que dá 800 calorias. Ou seja, cada gelo, gente, vai pegar dessa água 800 calorias. Agora eu vou determinar aqui qual vai ser a quantidade de água, certo? No caso, a quantidade de calor da água. A quantidade de calor da água que ela vai ceder para esse gelo. Então, percebam, olha só. Eu tenho aqui que a água 200 ml. E como eu sei que a densidade é de 1 grama por 200 ml, no caso por ml, então eu sei que 200 ml correspondem a 200 gramas. Então, tudo isso daqui vezes o coeficiente que a gente tem que lembrar aqui na água, nesse caso, né, antes de mais nada, a gente sabe que vai ser o calor sensível, porque a única coisa que vai mudar é a temperatura. E o calor sensível é o famoso quimacete. Então, a quantidade de calor é massa vezes calor sensível vezes a variação de temperatura. Substituindo esses dados, eu vou ficar com a massa, a gente sabe que vale 200, vezes o calor sensível da água, que vale 1. A própria questão já passou aqui, preste atenção. Tudo isso está aqui multiplicado pela variação de temperatura. Então, gente, ó, se ele quer chegar, percebam, tá? Se ele quer chegar aqui, se ele quer sair de 24 para 20, então essa variação tem que ser a última temperatura, então a temperatura que ele quer chegar é 20, menos a primeira temperatura. A temperatura inicial, a água estava a 24 graus. Então vai ficar assim, ó, 200 vezes 1 dá o próprio 200, 20 menos 24 dá menos 4, então vai ficar 200 vezes menos 4. Então isso aqui vai dar menos, ó, 2 vezes 4, 8, 800 calorias. Ou seja, pessoal, a água aqui vai precisar perder 800 calorias para que ela chegue nessa quantidade. E o gelo vai precisar ganhar 800 calorias. Então, se você perceber, se cada gelinho vai
roubar dessa água, vai tomar dessa água 800 calorias, isso implica dizer que eu vou precisar de um único gelo. Então a resposta aqui só pode ser letra A. Fechou? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Pode deixar aqui sua dúvida na aba de comentários, ou então, se você for meu aluno do curso, é só você procurar no WhatsApp. Fechou? Então, um forte abraço, até a próxima. Valeu!